Sem dúvida, quando você sente uma pessoa admirando aquilo que você está fazendo e curtindo de certa forma, te dá um estímulo um pouco maior para tentar alguma coisa mais especial. Um exemplo disso é típico, em Jacarepaguá, a galera na arquibancada. Antes de mais nada, sou brasileiro, pois gosto do esporte em geral. Eu tenho poucas amizades, mas verdadeiras. Levo uma vida na Inglaterra dedicada à minha profissão. Sempre que posso volto ao Brasil, porque gosto demais de estar aqui com a minha família. E acho que de certa forma sou uma pessoa arrojada. Eu realmente não consigo sentar, cruzar os braços e esperar que as coisas venham prontas. Eu costumo lutar por aquilo que acho ser correto e quero e desejo. E não dou trégua para aqueles que estão junto de mim. Eu exijo o máximo, não só de mim, como daqueles que estão em torno, tanto no trabalho como no lado pessoal. Brasileiro, ariano, nascido em São Paulo a 21 de março de 1960. Estreou na Fórmula 1 na Toleman. No ano de 1984, ganhou o segundo lugar em Mônaco e no ano passado ficou em quarto lugar no Mundial. Ganhou 2 grandes prêmios, Portugal e Bélgica. 2 segundos, 2 terceiros lugares e 7 pole positions, correndo pela Lotus, a mesma equipe que defenderá este ano. Ayrton Senna, aos 13 anos, disputou a primeira prova oficial de kart. A primeira vitória foi em julho de 73. 74, campeão paulista da categoria Júnior. 75, vice-campeão brasileiro. 76, campeão da categoria 100 e terceiro colocado no brasileiro. 77, campeão sul-americano, vice-campeão paulista e brasileiro. 78, sexto lugar no Campeonato Mundial de Kart, quarto colocado no Grande Prêmio do Japão, campeão brasileiro e campeão das 3 horas de kart. 79, vice-campeão mundial, vice-sul-americano, vencedor do Grande Prêmio de San Marino, segundo na Suíça e na Itália. 80, campeão sul-americano e brasileiro, vice-campeão mundial. Você disse que seu pai nasceu aqui, no Horto mesmo? Nasceu aqui, ele cresceu aqui toda a infância. Meu avô trabalhava aqui dentro do Horto, então meu pai passou a maior parte da vida dele aqui dentro. Você também? Não. Não. Quando eu entrei no cenário, ele já estava morando em outro lugar. Fala do seu primeiro carro. Seu pai, quando você era criança, fez um carro para você, não fez? Era uma espécie de um kart, não era nem bem um kart, era uma tentativa de um kart, era também um tipo mini carro. E ele era bem pequeno quando ele fez isso, por uma brincadeira, e várias vezes me trouxe aqui, inclusive. Ayrton frequentou uma faculdade de administração de empresas durante 1 mês e meio e trancou matrícula, comunicando a seus pais que as corridas dali para frente deixariam de ser um hobby para ser uma profissão. Em outubro
corridas de 1980, Senna achou que já estava pronto para enfrentar o campeonato de Fórmula Ford 1600. Em 81, mudou-se para a Inglaterra e, em fevereiro, assinou seu primeiro contrato como piloto da Van Diemen para a temporada de 81. Ao deixar o Brasil, Ayrton fez uma pretensiosa promessa. Você disse para sua família, vou para ser campeão. Como é que você tinha tanta certeza? Não é bem assim. É lógico, se você participa num esporte, competição muito grande, estava passando de amador, de hobby, para uma tentativa como um profissional, então você tem que ter uma segurança muito grande, tem que acreditar em si mesmo, né? E essa foi uma das características que eu desenvolvi durante toda a minha vida. E quando eu fui porque eu acreditava que eu tinha condições de atingir um objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1 e ser respeitado dentro da Fórmula 1. Mas entre ir e atingir existia um vazio enorme, um desconhecido, digamos, né? Que eu só ia mesmo saber tentando. Na Fórmula Ford, Ayrton venceu 13 das 18 provas dos campeonatos Towson, Torrenson e o Royal Automobilism Club, ganhando ambos por antecipação. Nessa categoria, colecionou 12 primeiros lugares, 6 segundos, 1 terceiro, 1 quarto, 1 quinto, 13 pole positions, 8 melhores voltas e 5 recordes de pistas. Como é possível uma pessoa chegar e vencer assim tantas vezes seguidas de uma vez? Você pode explicar isso? É uma boa pergunta. Eu acho que eu tive sorte de escolher uma boa equipe, então eu tinha um bom carro competitivo. Eu consegui me adaptar à vida na Inglaterra, digamos, profissional, rapidamente. Me adaptei rapidamente ao equipamento novo, ao pulo do kart que eu dei para a Fórmula Ford. Uma série de coisas que deram certo, mas não deixou de ser difícil. Eu treinei muito, eu me dedicava o tempo todo para isso. Eu vivi o ano inteiro em função da minha profissão lá, em função da Fórmula Ford. Vivia numa fábrica que era em frente a uma pista, vivia nessa pista treinando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem. Mas é um conjunto de coisas que, se você conseguir colocar todas em harmonia, é que dá um resultado. E eu acho que foi isso, eu tive a sorte de conseguir todos esses ingredientes e fazer com que eles se trabalhassem juntos para obter o sucesso. Você seria capaz de transmitir essas suas qualidades para outra pessoa? Se você tivesse um aluno, por exemplo? Eu tenho a impressão que os elementos básicos da coisa, sim, na teoria, né? Eu acho que sim, mas na prática realmente dependeria da própria pessoa de assimilar e desenvolver essa técnica ou esse gosto, ou sei lá como chamar, essa arte de guiar um carro de corrida. Senna começou a virar ídolo na Europa. Pensou em passar para a Fórmula 3 em 82, mas Ayrton preferiu ingressar na Fórmula 2000. Como é que foi vencer aquela prova em Snettertown com um carro sem freio? Aquilo lá foi interessante porque o momento mais engraçado foi logo após a corrida. Assim que deu a bandeirada, eu dei ainda uma volta, parei em frente aos boxes e estavam os mecânicos ali, o Maurício Gugelmin estava ali também. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia identificar. Isso pelo desempenho durante a prova, né? Pelo comportamento meu durante a prova. E aí quando eu disse que não tinha os freios, porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio de um carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E o Maurício foi direto, botou a mão no disco e estava realmente frio o disco de freio. Eu hoje não faria isso, absolutamente. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu e valeu como experiência para hoje em dia. A primeira corrida de Fórmula 3 foi no dia 13
e você terminou 13 segundos na frente do segundo colocado. Já da outra vez você estreou no dia 13. Você não acha que é muito 13, não? A busca incansável da qualidade e da perfeição. Quando você consegue, nenhuma emoção é tão forte, nenhum prazer é tão grande. Sai em busca do sabor e da emoção. John Player Special. Você é supersticioso? Tem cisma com cor, gato preto, sexta-feira 13? Não, não tenho, não sou supersticioso, não. Mas, você fala em 13, a única vez que eu me lembro desse tal de 13 foi no ano passado, no Grande Prêmio da Bélgica, em Spa, onde eu venci, que na sexta-feira, 2 dias antes da corrida, que era tomada de tempo, então, a gente tem sempre sexta-feira e sábado tomada de tempo, a corrida no domingo. Na sexta-feira, era sexta, dia 13. E foi, sem dúvida, um dos piores dias em corrida durante a temporada toda. Porque no grid de largada eu fiquei em 18º ou 20º. E os 2 carros que eu tentei usar pela manhã pegavam fogo constantemente. Eu sentava num carro, saía, não dava sequer uma volta, vinha pro box com o carro pegando fogo. Apagava o fogo, arrumava, saía de novo, voltava de novo, o carro pegava fogo. Mudava de carro, acontecia a mesma coisa. E a consequência disso foi ficar em 18º ou 20º, que eu não conseguia andar. Naquele dia assim mesmo eu andei. E era uma sexta-feira, dia 13. Desde aquele dia, então, eu fiquei meio cismado com esse negócio. E no dia seguinte foi tudo bem, eu fui segundo no grid, larguei em segundo na corrida, venci a prova naquele final de semana, foi minha segunda vitória. Mas, assim, a título meio de brincadeira e com um fundozinho de verdade, né, aquele lá eu guardei, ficou pra história. Na Fórmula 3, Ayrton entrou definitivamente para a história do automobilismo com 9 vitórias consecutivas, superando Jack Stewart, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. O que você tem melhor do que esses pilotos? Não, eu acho que quando eu passei a Fórmula 3, eu não pensei em bater o recorde do Jim Clark, ou do Jack Stewart, ou do Piquet. O importante para mim era ter uma boa temporada e vencer o maior número de provas possíveis, independente de recorde ou não, porque a Fórmula 3 é que ia anteceder exatamente, se eu conseguisse sucesso, muito sucesso, uma entrada à Fórmula 1. Quando Ayrton pilotou um Fórmula 1 pela primeira vez, apesar do motor ter 20 cavalos a menos que os usados em carros de competição, com os freios desajustados e pneus comuns, ele bateu todos os recordes do circuito de Donington Park em apenas 12 voltas. Como é que você conseguiu um negócio desse? Foi num Williams, não foi? Exatamente. O primeiro carro que eu guiei de Fórmula 1 foi o Williams. Foi o Frank que me deu a primeira oportunidade. Foi em Donington e, sem dúvida, um dia assim especial na minha vida, porque toda aquela espera, aquela expectativa, tantos anos, do tempo que eu assistia a corrida de Fórmula 1 pela televisão aqui do Brasil ainda, aquelas manhãs de domingo, né? Sair da cama especialmente para assistir a corrida, era um sonho que eu tinha e que naquele dia era realidade. Eu ia pilotar um carro de Fórmula 1 e o resultado foi ótimo, foi bom porque repercutiu muito bem dentro da Fórmula 1 e ajudou eu a conseguir outros testes, eventualmente, com outras equipes, em uma delas, inclusive, que eu vim a participar, então, em 84, que foi a Toleman. Ayrton estreou na Fórmula 1 no dia 25 de março de 84, no Grande Prêmio Brasil, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pilotando um Toleman. Parou na 8ª volta com problemas no turbo, mas já em Mônaco a coisa foi bem diferente. Nosso Ayrton estava prestes a conquistar a ponta e fatalmente iria vencer, quando a direção da prova resolveu suspender a corrida. Você podia contar pra gente o que aconteceu em Mônaco em 1984? Nós torcemos aqui no Brasil, aquela corrida com chuva. Você podia contar? Ficou indignado porque suspenderam a prova. Você pode contar pra gente como é que foi? Não, a prova não deveria ter sido suspensa de forma alguma. Mas dadas as condições e a situação ali, de Prost, que era francês, estava liderando a corrida, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas não existe nada melhor ou pior do que o tempo, depende do caso,
para amenizar as coisas, né? Então, na época, eu fiquei muito revoltado, né? Porque foi uma oportunidade de ouro que eu perdi de vencer já a minha primeira prova na Fórmula 1, sob condições tão difíceis. Mas, hoje em dia, eu acho que uma coisa que aconteceu foi no passado, passou, acabou. Aprendi novamente com isso, adquiri experiência importante para uma nova situação como essa, não descartar a possibilidade de que, se for o piloto daquela nacionalidade, daquele país, liderando a prova ou em condições similares, ficar de olho aberto que a corrida pode ser parada. O nome desse piloto é Alain Prost, nacionalidade francês. Considerado vencedor em Mônaco de 84 e em 85 foi campeão mundial. Vem com sede em 86 e pretende um título que nenhum piloto conseguiu desde Jacques Brabham, ser campeão 2 anos seguidos em Fórmula 1. Foi um dia importante para mim, porque eu consegui, então, me autoafirmar dentro da equipe muito bem e também recebi uma publicidade enorme, não só no Brasil, mas mundialmente, pelo fato em si. E dali para frente, então, digamos assim, o cachê subiu bastante. O que você aprendeu correndo num Toleman em 84? Automobilismo e Fórmula 1 em especial é muito ingrato às vezes, porque você depende do equipamento, depende do carro. E, embora o piloto seja sempre o mesmo, se o equipamento não corresponder, você deixa entre ganhar e não terminar a corrida, ou terminar em 8º ou 6º, não precisa muito. E eu acho que no ano que eu fiz com a Toleman, eu senti pela primeira vez na minha carreira essa dificuldade, porque a Fórmula 1 em especial é muito ingrata nesse ponto, dada a diferença enorme entre os equipamentos, entre os carros. Então eu senti pela primeira vez na minha carreira essa diferença e aprendi um pouco a viver, a conviver com esse problema. E de certa forma me preparou um pouquinho para uma segunda temporada na Lotus, que teve sucesso, mas teve dificuldades também. E também me deixou também um pouco mais, digamos assim, faminto, né? De conseguir aquele sucesso tão grande, tão desejado no ano seguinte, que foi 85. Revelação de 84, no final da temporada, Senna já estava contratado pela escuderia inglesa Lotus como segundo piloto. Seu companheiro de equipe era o italiano Hélio De Angelis. Hélio De Angelis, italiano, 28 anos, 5º lugar no campeonato do ano passado, com apenas 2 pontos menos que Ayrton. Em 86, é um dos seus maiores concorrentes. I think that there were not place for both drivers there. I mean, there was not place just for both of us. There was just place for one. And I think Ayrton did the right choice to stay. In fact, I think he signed for 2 years and he had to stay anyway. But I had to move because there was no place for 2 people of such a speed, if you want to call it, such a character. Lotus just could not give us the same material all the time. Em novembro de 84, Senna foi atingido por uma paralisia facial causada por um vírus. Livre da paralisia na corrida de estreia com a Lotus em 85 aqui no Brasil, Senna já era ídolo. Por uma pane elétrica, não pôde concluir a prova. Sua primeira vitória foi em Portugal.
No próximo bloco, Ayrton comenta o que é uma vitória em Fórmula 1, os testes de Mônaco 85 e o problema com Nigel Mansell e Alboreto. Até hoje, as provas que eu venci, estava chovendo. A primeira delas foi Estoril e não estava chovendo, estava caindo uma água brava mesmo. E eu diria que foi a principal razão da minha vitória. Se não tivesse chovendo, talvez eu não tivesse acontecido. E foi sem dúvida a corrida mais importante de toda a minha vida, porque eu acho que uma das mais difíceis. Foi a minha primeira vitória na Fórmula 1 e sendo no início do campeonato, onde eu tinha uma necessidade de encontrar um apoio da equipe, que era nova para mim. Na segunda prova, vencendo para Lotus, depois de 2, 3 anos que eles não tinham uma vitória, fez com que eu adquirisse dos mecânicos, do chefe de equipe, dos engenheiros, assim, uma confiança ainda maior em realmente apostar em mim durante a temporada inteira. E pessoalmente foi assim, não sei nem como dizer, foi extraordinário. Nos testes de Mônaco, Senna conseguiu bater o recorde do circuito em apenas 10 minutos, mas continuou a treinar até completar o mesmo número de voltas que os demais pilotos. Nigel Mansell e o Alboreto andaram dando entrevistas que dizem que chegaram a chamar você de cretino. Nigel Mansell, inglês, 30 anos, ganhou seu primeiro grande prêmio no ano passado. Terminou o campeonato em 6º lugar com 2 vitórias e 31 pontos contra 33 de Ayrton. Esse ano, corre pela Williams como companheiro de Nelson Piquet. Parece que o Alboreto até chegou a forçar uma colisão com você na pista. É assim, é uma guerra, esse negócio de Fórmula 1, quer dizer, um piloto é capaz de chegar e provocar uma colisão na pista? No tempo que eu corria de kart, eu cheguei a fazer isso, não foi nenhuma vez, várias vezes. E com isso aprendi, porque muitas delas, a maioria delas deu errado. E aprendi com isso que não valia a pena o risco. Eu acho que no Fórmula 1 é uma coisa totalmente fora da realidade, porque o risco que você corre já normalmente em condições normais é muito grande. Tentar provocar um acidente deliberadamente é, de certa forma, inadmissível. Eu não acredito que o Alboreto tenha tentado uma colisão. Ele está realmente, provavelmente, nervoso, perdeu um pouco, digamos, o controle que ele costuma ter muito bem, inclusive, e arriscou um pouco numa ultrapassagem que poderia, se eu não tivesse evitado a curva, causar uma colisão entre nós. Mas eu acho que isso foi na hora do sangue quente, enfim, né? O sangue italiano, inclusive, né? Michele Alboreto, Ferrari, 30 anos. Nasceu em Milão, na Itália. Vice-campeão mundial no ano passado. Venceu 2 grandes prêmios e em 4 chegou em 2º lugar. Se a Ferrari acertar, esse ano Alboreto vai dar muito trabalho a Ayrton Senna. Senna è un talento naturale, su questo non ci sono dubbi. È stata la grande rivelazione della stagione 1985, è l'uomo nuovo della Formula 1, è tenuto sott'occhio da tutti e anche per questo ha molti nemici. Tutti cercheranno di batterlo e lui naturalmente cercherà di battere tutti i suoi avversari. È un pilota estremamente veloce,
certamente credo il più veloce tra tutti quelli qui nel campo della Formula 1, è molto giovane e questo forse lo porta ad alcuni errori sul piano della tattica di gara. Infatti abbiamo visto l'anno scorso che ha finito poche corse, ha fatto pochi punti, non era in corsa per il titolo. Se lui riuscirà a migliorare le sue prestazioni in corsa sarà certamente uno dei migliori, vincerà delle gare e potrà puntare al titolo mondiale quest'anno. A segunda e última vitória de Senna em 85 foi na Bélgica, onde a crítica internacional considerava Ayrton tão fantástico que se perguntava por que não venceu todas as corridas. Mas em 85, a Lotus parou com problemas elétricos, de motor, válvula, braçadeira, freios, marcha, semi-eixo traseiro, etc. Senna acabou em quarto lugar no campeonato, ganhou 2 grandes prêmios, 7 pole positions e vários recordes de pista. Me diga uma coisa, Ayrton, o que você acha da morte? Eu acho que o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, pode acontecer para todos nós. A única coisa certa é que vai acontecer para todos nós. Quando e como é a diferença. Do amor. Eu acho que é o que mantém as pessoas unidas e mantém a gente vivo, né? Drogas. Totalmente desnecessário. Política. Olha, eu não sou nem de esquerda nem de direita, porque eu não acompanho a política e não gosto de política. Eu acho que, inclusive, política é uma das... Só acho isso, que é uma das piores coisas que existe no mundo que a gente vive. Se fizesse menos política e trabalhasse mais, sem dúvida, esse mundo da gente seria bem melhor. Do dinheiro, você acha importante? Nesse mundo da gente, sem dúvida. A busca incansável da qualidade e da perfeição. Quando você consegue, nenhuma emoção é tão forte, nenhum prazer é tão grande. Sai em busca do sabor e da emoção. John Player Special. Como é que você se comporta na pista? Quer dizer, como é que é pilotar um Fórmula 1 em Jacarepaguá, por exemplo? Bom, essa aqui é a reta de largada e a reta de chegada, naturalmente. Você, nas retas, procura relaxar um pouco, controlar os aparelhos no painel, as temperaturas, já que nas curvas a consideração é máxima para manter o carro sob controle. Nesse final de reta você chega aos 260, 270, em quinta coloca uma quarta marcha, começa a abrir bem a potência por aqui assim. Vai bem, vai ao máximo que dá, depois tem uma freada forte novamente aqui, uma curva em terceira marcha, relativamente veloz. E o maior problema durante as curvas é quando tem algum balanço. E nessas curvas praticamente todas têm sempre uma ondulação que muda a atitude do carro, o carro balança bastante. Aqui é outra, bem veloz em quarta marcha, você já se prepara para a próxima, reduz, freia, terceira marcha, aplica a potência toda aqui e aqui já começa a se preparar para a entrada da grande reta. Faz a curva em segunda marcha e entra na grande reta onde você vai atingir a máxima velocidade. Você vai crescendo, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha. A quinta, mais ou menos por aqui assim, você coloca e daqui para frente controla novamente os aparelhos do painel do carro. Temperatura da água, temperatura do óleo, conta-giro, pressão do turbo, temperatura do turbo. O que não falta é variáveis para serem controladas. Nos 100 metros é o ponto de freada, onde você chega a 310, 312 km por hora. Entra aqui nessa curva, que é a curva bem veloz, em quarta marcha, vai em alta velocidade durante ela toda, crescendo, depois dá uma freada forte, coloca uma terceira, vem para essa curva aqui, começa a retomar a velocidade novamente, coloca a quarta e
vai retomando a velocidade. É uma parte bem sinuosa do traçado. Aqui é uma curva de terceira marcha, onde o carro sempre escorrega bastante, ela tem inclinação essa curva. Dá uma retomada de velocidade, coloca uma quarta marcha, freia bem nos 50 metros. O carro sempre balança um pouco, precisa tomar cuidado para não perder a linha, o traçado ideal. E fora do traçado sempre tem muita sujeira, o que tira a aderência dos pneus e ocasiona eventualmente um acidente. Aqui é nos 50 metros que freia para a curva da Vitória, onde a gente completa a volta. E naturalmente aquele que completar ela na última volta pela primeira vez, fatalmente é o vencedor. Ele, sem dúvida, é um piloto excepcional, vai ter uma carreira muito boa, tem que ter um pouco de paciência e tem que ter o carro certo na hora certa para conseguir ganhar, porque não depende só de ser bom. Nelson Piquet, carioca, 34 anos, um dos maiores pilotos do mundo. Campeão mundial pela Brabham em 81 e 83. Ano passado ficou em 8º lugar, largou a equipe e foi para Williams. Piquet é indiscutivelmente o mais cotado para o campeonato de 86, junto com Ayrton Senna. Pelo menos para os brasileiros. Eu acho que a única coisa em comum que a gente tem é que gosta de carro de corrida. Fórmula 1, as paixões são exacerbadas e a disputa é feroz. Mas é precisamente um empenho em vencer e cada vez mais rápido que torna o mundo da Fórmula 1 tão fascinante. Esse fascínio tem atraído os brasileiros em busca de dinheiro, glória e velocidade desde Emerson Fittipaldi, nosso primeiro piloto campeão do mundo. O Emerson abriu as portas, digamos, do automobilismo brasileiro para o exterior. Ele entrou na Fórmula 1, foi bicampeão e com isso ele estabeleceu um respeito muito grande pelos brasileiros, pros brasileiros no exterior, dentro do automobilismo. E estimulou muito o automobilismo interno e a ansiedade dos jovens e das crianças da época em querer correr de alguma coisa e, sem dúvida, eu acho que ele direcionou muita gente para o automobilismo no Brasil e ajudou esses que procuraram seguir essa estrada para o exterior. Que características você vê no Emerson que você gostaria de ter? Muitas. Veja no próximo bloco as diferenças entre a Lotus de Fittipaldi e a de Ayrton, os computadores e o destino dos pilotos na Fórmula 1. Que características você vê no Emerson que você gostaria de ter? Muitas. Qualidade como piloto, como acertador de carro, como public relations. O Emerson, sem dúvida, tem que ter muitas qualidades, senão não teria sido bicampeão no mundo. E no Jacques Stewart? Qualidades parecidas às do Emerson, porque uma coisa em comum que eles têm é de ser campeão.
Emerson was driving, it was the beginning of the aerodynamic era. And so everyone was still learning. But the biggest difference, of course, is that when Emerson was driving in Formula One, the horsepower was 450, and now it's 850 in the race and more than 1,000 in qualifying. It is hard to say which one is the better driver or not, because Emerson was already twice world champion and Ayrton is just starting his career. But I'm sure that for Ayrton, there are no limits to the possibilities of what he can achieve in motor racing. Compared to earlier times, well, I think the cars of 1986 are, in the first case, much safer because they're made from more modern materials and the construction is much stronger. Of course, the principal difference is the use of carbon fiber, and we use carbon fiber in the chassis, in the body, in the brakes. It's a very, very light material, but it's 3 times as strong as steel. And I think that in this area, the cars are principally different. Obviously, they have a more sophisticated suspension, and obviously, they have newer tires, more powerful engines, so it isn't easy to compare with an earlier period. But I think you will find the drivers are much more confident and comfortable in driving this type of car. Vai ser importantíssimo esse ano a parte de motores. Quem tiver um motor mais competitivo em termos de potência, consumo, já que o consumo vai ser muito restrito, é que vai ter um carro em melhores condições de vencer. Eu espero que a gente consiga, nesse início de temporada, nos treinamentos todos que estamos fazendo, desenvolver um material competitivo suficiente para já desde a primeira prova do campeonato poder lutar de igual para igual, pelo menos com as outras equipes. On a fait toute la semaine des essais un petit peu de pneus et surtout de moteur pour moi. Et bon, il n'est pas question pour l'instant de faire des temps très très rapides parce qu'on n'utilise pas des pneus de qualification, on utilise des moteurs de course avec souvent beaucoup d'essence dans la voiture. Donc on est satisfait, on apprend beaucoup et on va avoir une nouvelle voiture en février avec un nouveau moteur. Donc c'est simplement pour apprendre et on est satisfait. On a eu beaucoup de problèmes mais on a appris aussi beaucoup de choses. Não, nós viemos aqui basicamente para testar um motor novo que a Honda fez e testar pneus. Vamos fazer pneus novos para fevereiro. E a Honda também fez vários testes de consumo, fez teste de durabilidade já no motor, fizemos 2 Grand Prêmios seguidos. Andamos quase 4.000 quilômetros com o motor novo. Então isso já deu bastante informações para eles voltarem, desmontar os motores, ver se tem alguma coisa fraca dentro e ver se precisa de alguma modificação para voltar nos testes de fevereiro e continuar os testes antes da corrida. Well, at the moment we still use the old car, which is not so competitive at the moment. But we are working on some new development, and in some time, I don't know exactly when, we will have a new car, which we hope, of course, will be much better than this one. The intention is to stop the horsepower of the engines continuing to rise. So while I think the cars will be as fast next year as they were this year, it will be quite hard to be faster, because although the developments on the engines make them more efficient, instead of 220 litres last year, for the same distance this year, we only have 195 litres. So we have to make a fuel consumption improvement of more than 10%. And obviously, this is quite interesting for the automobile industry, because if we develop in Formula One more efficient engines, then this helps everybody in the times of energy crisis. São determinados 3 circuitos da Europa para fazer teste.
Então não vai se poder, antes de cada corrida, fazer um teste logo. Mas esse teste do Brasil também é um teste que se chama de teste de inverno deles lá. Então, basicamente, é um teste para trazer todas as inovações, coisas novas. Nós testamos novas suspensões, novos diferenciais, novos freios. É um desenvolvimento para começar o ano bem. E no ano passado, se tinha alguma coisa, o ponto fraco da equipe realmente foi o motor. Mas desde novembro a gente vem treinando demais e desenvolveu bastante o motor. Agora, o que resta saber é se o que a gente melhorou foi suficiente para alcançar os outros, ou se os outros, nesse meio tempo, também melhoraram tanto mais que continuaram assim à frente. Isso a gente só vai saber mesmo na hora da corrida, porque toda e qualquer previsão antes da prova é especulação. Você não sabe o que um outro motor consome de combustível para a mesma potência que você usa. É só na hora que der a largada, que está todo mundo tanque cheio e tem que fazer a corrida inteira, aquele que conseguir andar mais rápido e ainda terminar com combustível é que realmente fez o maior progresso nesses últimos 3, 4 meses. Uma boa largada é aquela que você sai com segurança, fora de qualquer acidente e, se possível, ou manter a tua posição, se for de primeiro, ou se for um pouco mais para trás, ganhando algumas posições. Mas o mais importante é sair com segurança, sem nenhum erro e evitando acidentes. Você acha que dá para fazer algum prognóstico em termos de melhor carro e até mesmo se vai dar para ganhar o campeonato esse ano? Não, é impossível algum prognóstico, porque a evolução técnica das equipes é muito rápida e enorme. E a gente tem que realmente esperar o início da temporada, das corridas, esperar algumas provas para ter um parâmetro entre as equipes e dessa forma depois ter uma ideia, mas mesmo assim é imprevisível um campeonato de Fórmula 1 e a coisa só se decide na hora que a bandeirada chega. Je crois que les Williams avec le moteur Honda sont beaucoup plus dangereuses. Je crois que c'est la voiture à battre cette année. Et sinon, ce sera les McLaren et Williams ou Ayrton Senna. Olha, eu acho que o campeonato vai ser entre a Williams e a McLaren, na minha opinião, pelos resultados que eu estou vendo. E se a Lotus fizer um motor com um bom consumo também, coisa que eles não tiveram ano passado, eu acho que o Ayrton também tem boa chance. O mais importante mesmo vai ser ter um carro que consiga fazer 1h30, 2 horas de prova sob calor e com potência suficiente para lutar pelo primeiro lugar, sem acabar a gasolina, né? Porque acabar a gasolina nas últimas voltas, depois se ele suar e dar maior batalha, é frustrante. We will see, because now the Williams and the Lotus are the very good cars. We don't know if our car is so competitive for the first race, but we will try. Et l'autre système, c'est un système de télémétrie, c'est-à-dire qu'on fait des mesures à distance entre la voiture et par l'antenne. On regarde les paramètres en temps réel. Dans le même temps, on suit la voiture et on peut regarder différents paramètres. Et on a un système avec 16 voies de mesure. Et les 16 voies sont enregistrées sur une bande magnétique. Et ensuite, on peut retracer 6 de ces 16 voies en direct. Now for Ayrton, he was very lucky because he came at a period when all this technology was already on the car, and he has to concentrate his mind on trying to take the best from the technology that is available in the car. And you can see in the garage here the computers and the equipment that we have to run these cars now. Felizmente, carro de corrida não pode ser guiado, não pode correr sem o piloto. Porque por mais sofisticado que seja, pela informática, pelos computadores, pelos aparelhos, enfim, o que o público realmente gosta é do piloto, é da imagem da pessoa que está guiando o carro e não do carro de corrida. Acho que o único caso em si, digamos, são os italianos com a Ferrari. Do resto, eu acho que realmente os brasileiros gostam. Falando por causa do brasileiro que está ali correndo, do inglês é por causa do inglês, francês, enfim. Então, por mais sofisticado que seja um carro de corrida, o piloto vai ser sempre muito importante. A única diferença é que você tendo um equipamento sofisticadíssimo para ajustar um carro, para acertar um carro, para desenvolver,
você tem condição de ter um carro então mais competitivo. Mas do momento que dá a largada até a bandeirada final, a peça mais importante é o piloto. Well, as you know, last year, with some bad luck, with some problems with the engine, Ayrton, he led 8 races, I think 7 pole positions. So, provided in 1986 we can give him good equipment, there's no reason why he shouldn't win the championship. Daqui a pouco, Ayrton fala do novo Brabham de Gordon Murray, o que representa 1 segundo na Fórmula 1, suas esperanças e a de seus adversários em 86. Brabham de Gordon Murray, sul-africano radicado na Inglaterra. Murray é um roqueiro conhecido como o Mago da Brabham. O projeto de Murray custou $10 milhões e foi projetado sob medida para Nelson Piquet, que deixou a Brabham e foi para a Williams. O carro tem apenas 82 centímetros do chão ao Santo Antônio e toda a parte mecânica foi reformulada para que se adaptasse ao novo chassi. Well, we have a situation in Formula One where the regulations have stayed the same for the last 3 years, so all the cars have been getting very similar. And we were really at the limit of aerodynamic development with the car we had last year, so we decided we need to try and take a big step forward. Uma nova perspectiva dentro da Fórmula 1 técnica, né? Dentro da Fórmula 1, porque é um carro com inovações enormes e que, dando certo, tem um potencial todo para ser descoberto. E tornaria, então, os carros atuais obsoletos. Então, se o Gordon acertar esse carro rapidamente, que ele deve acertar, mas deve demorar um pouquinho. Mas se ele acertar isso rapidamente, eles teriam uma vantagem enorme sobre todos os demais já nesse campeonato. Mas o maior problema sempre de um projeto totalmente novo é que tem sempre problemas inesperados e que leva tempo a ser acertado. Leva, geralmente, meia temporada. E quando então o carro começa a funcionar, o campeonato já está comprometido. E sem botar olho gordo, absolutamente, apenas eu espero que ele demore um pouquinho para acertar isso aí, para a gente ter uma chance, para todos os outros terem uma chance. Senão, a Brabham, sem dúvida, dominaria o campeonato já de 86. Yeah, but at the moment we've got problems on other mechanical components, so we haven't had too much time to sort out the suspension and the chassis, but from what we've done so far, it looks like that side should be very competitive. Siamo qui in Rio, siamo venuti a provare per la prima volta questa macchina nel confronto diretto con gli altri. Abbiamo avuto alcuni problemi con il cambio i primi giorni, adesso la macchina va molto meglio, abbiamo avuto qualche problema di temperatura e siamo rimasti qui a Rio appunto per cercare di risolvere in questo tipo di calore i problemi che abbiamo noi. Siamo a buon punto nel nostro lavoro e spero di essere molto competitivo già dalla prima corsa. I hope that from the first race the car is competitive. I don't want to wait 2 years. For sure, when we go back to Europe, at the second race the car should be very competitive, no problem. O ex-campeão mundial, Niki Lauda, é mais cauteloso quanto ao novo Brabham. Looks very nice, and we have to wait and see how it works. O primeiro mandamento da Fórmula 1 é o sigilo. Os pilotos conversam, brincam nos momentos de descanso, mas nada falam sobre os avanços tecnológicos de suas equipes. Pouco descanso, às vezes muito calor, como nos treinos em Jacarepaguá. A Fórmula 1 exige seriedade e precisão no trabalho em busca do desempenho perfeito. A disputa entre os pilotos é feroz. São 24 horas por dia pensando em vencer.
Eu praticamente guio 90 dias por ano, sentado nos carros, mais ou menos é uma média de um grande prêmio por dia. Na Fórmula 1 a competição é tão grande, é enorme entre as equipes, entre a imprensa, entre os pilotos, entre todos. É um meio assim muito competitivo, não só dos pilotos, mas de todos que estão ali dentro. E muitas vezes as consequências não chegam nem a ser avaliadas. O que interessa é o objetivo, que é vencer ou de estar à frente do outro, de superar o outro. E você vê muitas barbaridades, né? Um piloto vencedor, um piloto campeão do mundo, pode fazer sua independência para o resto da vida. Os riscos são altos, tanto para o piloto quanto para as escuderias. E apesar de todo o avanço tecnológico, a Fórmula 1 ainda depende do homem e do seu fascínio pelo automobilismo, do prazer de desafiar a máquina e de estar a 300 km por hora. O sonho de subir ao pódio, sacudir a champanha e colher os louros da vitória. Keke Rosberg, McLaren, quarto lugar em Montreal, vencedor em Detroit, na Austrália, no ano passado. É outro perigoso adversário de Ayrton, além de pequenas divergências com o piloto brasileiro. É impossível você comparar pilotos em épocas diferentes, em carros diferentes, e mesmo em épocas iguais em carros diferentes. E você não pode esquecer do Nick Lauda, você não pode esquecer do Jack Stewart, você não pode esquecer do Piquet. Enfim, todos que estão ali não são nem um pouco bobos. Eu tenho uma vida atlética, mas não tenho uma preparação de vida atlética. Eu durmo cedo, eu durmo bastante horas, eu como regular, não bebo, não fumo, mas também, fora isso, não faço nenhuma preparação atlética. Eu estou bem, não estou ainda no máximo, eu acho que até a corrida eu vou estar bem melhor, vou ter a oportunidade de melhorar o condicionamento físico, junto com o professor Nuno Cobre, que é quem me assiste nisso. Poucos realmente têm chance e reúnem todas as condições necessárias para chegar à vitória. Well, I hope first of all that we can win some races. That's my first goal, of course. And normally if you win races, you can also win the championship. But at the moment, I think we have to be a little bit quiet and try to get the car working well to begin with. Stefan Johansson, Ferrari, sueco, sétimo lugar em 85. Em 1984, disputou os campeonatos mundiais de Fórmula 1 e Endurance e, de quebra, o campeonato japonês de Fórmula 2, em que foi vice-campeão. I'm still young enough. I'm 27 and I did 105 Grand Prix. You know, I have a long way in front of me. Com 2 anos que eu fiz de Fórmula 1, não tem dúvida que eu aprendi a esperar um pouco mais nas horas que são necessárias. E em alguns momentos onde ainda é necessário o arrojo, eu acho que não falta nem um pouco ainda dele. A temporada vai começar. Milhões de dólares estão em disputa e os pilotos não abrem o jogo. Ao ser perguntado se já pertence ao fechado clube dos 4 milhões de dólares, Ayrton respondeu. Essa é uma boa pergunta. For sure, he's a very good pilot. I think he's maybe one of the most promising drivers at the moment. And I think sooner or later he will become world champion for sure. C'est un pilote qui est très très rapide, un des plus rapides certainement. Et puis il a acquis une certaine maturité l'année dernière, il a beaucoup plus d'expérience. Et cette année, ce sera un pilote très très dangereux pour le championnat du monde. Todas as chances esse ano, com motor Renault, com chassi do Carouge, enfim, com a equipe pilotos, di brigar pelo campeonato. E potrà puntare al titolo mondiale quest'anno. Natural talent, I think he's going to be pretty unbeatable soon, after a year maybe. Es un pilota que con cabeza y con un gran pie,
Fórmula 1 é uma festa e uma guerra. E a grande vedete desta festa é o tempo. Ele nos dirá quem foi o melhor em 86. O segundo, a diferença entre pole position e o 12º, 15º lugar muitas vezes. Num segundo. A diferença de um segundo. É a diferença entre uma vitória e uma derrota. Na corrida, no Grande Prêmio, vai ter que se melhorar em muito esse tempo para ter, digamos assim, certeza de estar com a pole position. Não só a Williams com o Piquet, com o Mansell deve melhorar, outras equipes devem melhorar também. E a gente vai ter que ainda dar um jeitinho de melhorar um pouco mais para ter condições de lutar pela pole position. Como acreditava o ano passado também, porque eu acho que no piloto precisa ter a esperança, ele precisa ter a motivação pensando em ganhar um campeonato, mas a gente não sabe. Mas em 86, quem sabe, aquilo que eu aprendi nos últimos 2 anos na Fórmula 1, mais a minha vida inteira envolvida com kart, eu consiga cometer menos erros e, enfim, ter boas provas e lutar, quem sabe, pelo título. ZYP 514, Rede Bandeirantes, Canal 7, Rio de Janeiro. Nesta quarta, Jean e sua equipe em mais uma missão impossível. Resgatar Nicolas Vazen e descobrir suas verdadeiras intenções. A Indagação, quarta série, amanhã, 10 da noite. Assista agora Brasil Exportação.